Olá! Hoje o nosso desafio é, digamos, um pouco diferente. A gente vai partir do mínimo possível. Uma única linha de texto. Só isso, nada mais. A ideia é ver o tamanho do universo que a gente consegue descobrir a partir de tão pouco. Então, vamos mergulhar de cabeça nessa investigação. Tá aqui. É isso. Esse é o nosso ponto de partida, a nossa única pista. Choriro, de Ungulani Baca-Rosa, de Moçambique. Olha, à primeira vista pode não parecer muita coisa, né? Mas cada palavra aqui é uma pecinha de um quebra-cabeça bem maior. E é exatamente essa a grande questão. Como é que pode, né? Como uma simples linha, uma ficha técnica, pode carregar as sementes de um universo inteiro? É essa jornada que a gente vai fazer passo a passo para descobrir. Bom, toda investigação começa pelo começo. E o nosso começo, a primeira coisa que salta aos olhos é o título. Apenas isso. Choriro. Uma palavra que, para muita gente, pode não dizer nada de imediato. Mas pensem bem, um título é sempre a primeira promessa que uma obra faz. É um som, uma ideia, é um convite. E aqui a gente entende o verdadeiro papel de um título, né? Não é só um nome, uma etiqueta, é a promessa, o convite, é a primeira impressão de um mundo. Ele já dá o tom, já cria uma curiosidade, dá um gostinho do universo que está por vir. Choriro. Só essa palavra já nos diz que estamos entrando num território com uma sonoridade bem específica, de uma língua que talvez não seja familiar para todo mundo. Ok, depois da promessa do título, a gente avança para a segunda pista, que é fundamental. Quem está por trás da obra? Saber o nome do autor ou da autora é uma peça-chave nesse nosso quebra-cabeça. E aqui temos um nome. Ungulani Baca-Rosa. Esse nome, de imediato, ancora a obra. A gente não está mais falando de um texto anônimo que flutua por aí. Agora existe uma perspectiva humana, individual, bem específica. E essa comparação ilustra a diferença perfeitamente. Uma obra anônima poderia ser uma lenda, um conto folclórico, sabe? A voz de um povo. Mas uma obra com autoria, isso aponta para uma intenção, para a visão particular de uma pessoa, com suas experiências, seu estilo. A história pertence a Ungulani Baca-Rosa. Com a promessa do título e a voz do autor definidos, a gente chega na peça final e talvez a que mais expande o nosso quebra-cabeça, o lugar de onde essa voz fala, o país de origem. Moçambique. Uma única palavra. Mas essa palavra é a chave que abre todo um cenário cultural, histórico, social. É o palco onde a história de Choriro vai acontecer. Então, o ponto é o seguinte. Moçambique não é só um nome no mapa, é um universo de camadas. Significa uma história colonial, pós-colonial, tradições riquíssimas, uma paisagem de línguas, com português e várias línguas locais, e uma geografia que molda a vida das pessoas. Tudo isso, agora, é o pano de fundo da obra. Certo? Agora, com as nossas 3 pistas na mão, chegou a hora de juntar as peças. Vamos ver que imagem começa a se formar quando a gente combina esses elementos. Olhando para trás, a gente vê como uma coisa se encaixou na outra. Começamos com a promessa sonora de choro. Depois demos um rosto a essa promessa com a voz de Ungulani Baca-Rosa. E por fim, situamos essa voz no vasto mundo de Moçambique. Cada passo deixou nossa compreensão mais rica. E é aqui que a gente chega, sem ler uma única página, sem conhecer um personagem sequer, a gente já tem um mapa. Já sabemos que estamos lidando com uma obra de ficção moçambicana, com uma voz de autor bem definida e um título que ecoa algo daquela região. Não estamos mais totalmente no escuro, de jeito nenhum. Isso tudo nos leva a uma reflexão final, né? Quando se olha para um estante de livros, dá para ver muito mais do que só títulos. Dá para ver as promessas, as vozes e os mundos que cada uma daquelas linhas guarda. Fica a pergunta. Que universo será que estão escondidos por aí, só esperando para serem decifrados antes mesmo de a gente virar a primeira página?